A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Sou Hamilton Menezes e esse é o Assunto É da sua Rádio Novo Tempo. Estamos aqui para mais um tema da série sobre o Espiritismo. Comigo, Leandro Quadros, jornalista, pesquisador da Palavra de Deus. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo, Hamilton. Graças a Deus estamos aí para estudarmos a penúltima lição da nossa série de estudos sobre o Espiritismo. Pois é, Leandro, o ouvinte que não acompanhou os temas anteriores, quer uma gravação, como faz? É muito fácil, ele pode acessar o site da rádio, www.novotempo.org.br/rádio, vai lá na seção de áudios e clica em O Assunto É. E Sim. O download está disponível gratuitamente. Que bom. Ok, vamos começar então? Vamos lá, Milton. O Jesus da Bíblia, Leandro, é o mesmo apresentado pelo Espiritismo? Em alguns aspectos sim e outros não. Por exemplo, o Espiritismo, ele destaca as boas obras de Cristo, a caridade que Cristo fazia e alguns ensinamentos morais de Cristo, Hamilton. Só que o Espiritismo nega outros ensinamentos de Cristo que são fundamentais para a fé cristã. Por exemplo, o Espiritismo, ele nega a divindade de Cristo. E o negar a divindade de Cristo é muito grave, porque a questão de aceitar a divindade de Cristo é uma questão de vida eterna. De acordo com 1 João 5,12, até queria ler esse texto, Hamilton, que diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O termo filho, na Bíblia, Hamilton, significa igualdade. Tem gente que confunde muito isso, acha que Jesus é um ser criado como os anjos, como o homem também. Exatamente, a pessoa interpreta expressões bíblicas, Hamilton, com base na língua portuguesa, né? Sim. No português, filho é um ser criado, só que na Bíblia, quando lemos João 5,18 e João 19,7, entendemos que quando Cristo falava que ele era o Filho de Deus, ele estava se igualando a Deus. Até na cópia escrita do estudo de hoje, o ouvinte poderá ter acesso a essa explicação. Então, o fato de o Espiritismo negar a divindade de Cristo, isso já mostra que tem algo errado. Sim. E Allan Kardec, Hamilton, no livro A Gênesis, no capítulo 15, ele mostra claramente que o Espiritismo não aceita a divindade de Cristo. Esse texto aqui diz o seguinte: sem nada pré-julgar quanto à natureza de Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior. Ou seja, para o kardecismo, Cristo é apenas um espírito superior. Já textos bíblicos como João 1:1-3, Romanos 9:5, Filipenses 2:5-11, Colossenses 2:9-11, Hebreus 1:8 e muitos outros afirmam que Cristo não é apenas um espírito superior ou evoluído, ele é Deus no mais pleno sentido da palavra. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Agora, quem nega a divindade de Cristo, tendo a oportunidade de saber a respeito desse assunto, será que pode ser salvo? Não terá como ser salvo, Hamilton. Deus, ele se revela ao ser humano de várias maneiras, e muitas pessoas que morreram sem crer na divindade de Cristo vão ser salvas porque elas viveram de acordo com a luz que elas tiveram. Agora, se a pessoa tem esses estudos, por exemplo, aqui, tem a Bíblia, e ela não aceita a divindade de Cristo, ela, de acordo com a própria Bíblia, ela vai se perder. Por quê? Porque sem nós aceitarmos a divindade de Cristo, Hamilton, nós não entendemos corretamente o plano de salvação. E não entendendo corretamente o plano de salvação, nós vamos nos perder. Então, João 17:3, Cristo fala assim, que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então, sem crer na divindade de Cristo, sem ter um correto conhecimento dele, não há vida eterna. Agora, Allan Kardec ensinou que a reencarnação é o meio do ser humano atingir um nível espiritual elevado. E Cristo? Cristo ensinou outra coisa, Hamilton e amigo ouvinte. Cristo não ensinou que a reencarnação é o meio de o ser humano atingir um nível espiritual elevado. Jesus Cristo, ele ensinou que para o ser humano atingir um nível de espiritualidade, primeiramente o ser humano tem que ligar-se a Jesus. Ele fala em João 15:5 assim: sem mim vocês não podem fazer nada. E também Cristo falou que para atingirmos este nível espiritual que Deus quer, nós temos que passar por um processo chamado santificação, Hamilton, que é parecer-se com Jesus todos os dias. Não tem nada a ver com reencarnação. Não tem nada a ver com reencarnação. Então, a santificação é eu ter na minha vida
qualidades bonitas de caráter, aquelas qualidades de Gálatas 5, 22 e 23, amor, alegria, paz. Sim. Então, biblicamente, nós podemos perceber que Cristo jamais apoiou a doutrina da reencarnação. Para ele, o nível espiritual é atingido quando a pessoa está ligada a Jesus e quando a pessoa passa pelo processo de santificação. Uhum. Leandro, vamos fazer um intervalo agora? Vamos lá. Depois a gente continua com a sequência do Assunto é de hoje. Você está ouvindo pela Novo Tempo. O assunto é... Você está ouvindo pela Novo Tempo. O assunto é... Muito bem, estamos de volta. O assunto é da sua Rádio Novo Tempo. Estamos aqui com o penúltimo tema da série sobre o Espiritismo. Tenho a presença aqui de Leandro Quadros. Leandro, já falamos um pouquinho sobre a importância da divindade de Jesus. Exatamente. O ouvinte que queira o tema de hoje, um resumo por escrito, como é que ele faz? Olha, o ouvinte tem 3 maneiras, Hamilton. Ele pode escrever um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br, pode acessar o blog do programa Na Mira da Verdade, que é www.namiradaverdade.com.br. Tem a cópia lá escrito na íntegra. E ele poderá também telefonar, 0 operadora 12 2127 3121. Tudo de graça. Tudo de graça. E é para espalhar para muitas pessoas queridas que queiram aprender sobre esse assunto. Ok. Bem, Leandro, Cristo ele ensinou que ele, Jesus, é a fonte de vida eterna. João 14, verso 6, não é mesmo? Certo. E esse presente, a vida eterna, ele vai dar aos mortos justos quando voltar em glória, segundo 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. E Allan Kardec, ele ensinou a mesma coisa, ele seguiu o exemplo do Salvador? Infelizmente, Hamilton, Allan Kardec não ensinou a mesma coisa que Cristo. Eu vou ler para você aqui, para o ouvinte, uma declaração de Allan Kardec que está no Livro dos Espíritos. E é uma resposta de Allan Kardec que está na pergunta 153 do livro. Olha o que Allan Kardec afirmou. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então perceba que para Allan Kardec, a vida eterna é entendida como um retorno da alma à vida eterna num mundo de espíritos. Porém, Jesus nunca aceitou essa ideia, porque essa ideia contradiz a doutrina bíblica de que só há vida eterna em Cristo Jesus e se a pessoa aceitar a Cristo como Salvador pessoal. Sim. E o ensino de Allan Kardec, Hamilton, também nega algumas coisas da Bíblia, outras doutrinas. Primeiro, nega a necessidade da doutrina da ressurreição. Se o indivíduo pode receber a vida eterna por ocasião da morte em um mundo espiritual, por que ressuscitar? Uhum. Outra coisa, nega também o ensino da santidade do corpo. A Bíblia diz que o corpo é sagrado, é o templo do Espírito Santo. Então, não há separação entre corpo e alma, diríamos assim. Para Deus, tudo é importante. E outra coisa, você percebe que Allan Kardec, no livro dos Espíritos, agora na pergunta 160, ele dá uma outra declaração aqui que é bem contundente. Tem uma pergunta, que é a pergunta 160 do livro de Allan Kardec, esse livro dos Espíritos, que é a seguinte: o Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que desencarnaram antes dele? Olha a resposta de Allan Kardec. Sim. De acordo com a afeição que havia entre eles, muitas vezes vêm recebê-lo na volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se desprender das faixas da matéria. Atenção para essa declaração última. Espíritos ajudando outros a se desprenderem das faixas da matéria é pura filosofia grega de Platão. Sim. É uma doutrina, Hamilton, que nós podemos dizer até diabólica. Por quê? Porque para Deus o corpo não é mau, a matéria não é má. Quando nós lemos Gênesis 1, 31, percebemos que Deus fez a matéria e disse assim: eis que é muito bom. O corpo humano é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20. A Bíblia afirma que o corpo ele é santo para Deus. Tanto que Deus fala assim: sejam santos, seja vocês, sejam santos porque eu sou santo.
E o corpo é tão importante para Deus, Hamilton, que em Romanos 12:1 Deus faz um pedido, que nós apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Então essa ideia de Allan Kardec de que um espírito vai ajudar o espírito que foi para o mundo dos mortos a se desprender das faixas da matéria, isso é um ensinamento totalmente antibíblico, sendo que a Bíblia tem uma visão holística do ser humano, ou seja, o ser humano integral como um todo. A mente, o corpo e a espiritualidade, a vontade de adorar a Deus, tudo é inseparável. Então a filosofia de Platão não combina com a ressurreição. Realmente, Hamilton, ou a pessoa aceita a filosofia de Platão ou aceita a doutrina da ressurreição, não tem como fugir disso. Aí basta perguntar, onde é que está Platão hoje? Exatamente. E onde está Cristo hoje? E onde está Cristo hoje? Aí está a grande diferença da sua, né, Hamilton? Agora, é possível seguir ao Jesus divino e ser espírita ao mesmo tempo? Olha, seguir ao Jesus Cristo criatura e ser espírita é possível. Agora, seguir ao Jesus divino e ser espírito ao mesmo tempo não é possível, por 2 motivos, Hamilton. Primeiro, porque em Mateus 7, 13 e 14, Cristo afirma que há só 2 caminhos. O caminho que leva para a salvação e um que leva para a perdição. Sim. Então aquela ideia de que todos os caminhos conduzem a Deus, ela é mentirosa. E o caminho que conduz à salvação é Cristo, o Cristo divino. Uhum. Então a pessoa ou ela aceita o Cristo divino ou ela é espírita. Não tem como conciliar as duas coisas. E o segundo texto, Hamilton, está em 2 Coríntios 6, 14 e 15. 14 e 15. Lá, Deus fala o seguinte, que não há harmonia entre a luz e as trevas, entre Deus e o maligno. Se a Bíblia diz que Cristo é Deus, e se Allan Kardec diz que ele é só um espírito evoluído, então não é Deus quem está inspirando as duas coisas, porque tem um princípio filosófico que nós já até mencionamos aqui, Hamilton. 2 coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então Allan Kardec diz que Cristo não é Deus, e a Bíblia diz que é, então uma das 2 coisas tem que ser verdadeira. E nós temos a plena convicção de que a Bíblia é verdadeira. Então a pessoa não pode ser espírita e crer no Jesus divino ao mesmo tempo, se ela levar em conta a Bíblia e o próprio raciocínio filosófico. Leandro, se você tivesse a oportunidade agora de conversar com um amigo espírita, e provavelmente nós tenhamos agora ouvindo esse programa, ou a gravação desse programa, o que você diria? Eu convidaria esse querido amigo espírita a continuar estudando conosco, a não ficar triste conosco, porque aqui, Hamilton, como você sempre destaca, nós não estamos atacando pessoas, mas doutrinas. Sim. Nós amamos nossos amigos espíritas, recebemos tantas cartas, e-mails tão amáveis. Mas eu queria convidar esse amigo a estudar a fundo esse assunto da divindade de Cristo. Se a pessoa fizer isso, se você fizer isso, querido ouvinte, você vai ter todas as evidências de que o Jesus divino da Bíblia não é o Jesus criatura apresentado por Allan Kardec. E eu queria fazer um convite muito especial também, Hamilton, ao ouvinte, para ele decidir-se pelo que é certo, né? E aceitar a Cristo, que tem o poder divino para salvá-lo da morte eterna, que é o resultado do pecado. Leandro, mais uma vez, repetindo para o ouvinte então, aquele que tem interesse em conhecer essa série completa, ele vai até o site da Rádio Novo Tempo, lá Exatamente. Tem todos os áudios, todos os anteriores, e em breve também estaremos disponibilizando o último tema da série. De graça, faz o download, pode ouvir novamente. E se quiser por escrito, basta mandar um e-mail. Basta mandar um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou escrever uma carta para nós, né? Programa O Assunto É, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Telefone? Telefone 0 operadora 12-2127-3121 e quem gosta de internet, www.namiradaverdade.com.br. Todos os estudos de forma escrita e na íntegra estarão lá disponíveis também. Ok. Leandro, antes de terminarmos o programa, gostaria que você fizesse uma oração. Vamos orar sim, Hamilton. Deus querido, nós queremos que o Senhor ajude a cada amigo espírita a fazer de Jesus, o Jesus divino, o seu melhor amigo, como é apresentado na Bíblia. Ajude nossos irmãos a entenderem e a aceitarem que Cristo é mais que um espírito evoluído. Lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Leandro. Obrigado, você ouvinte. Na semana que vem, mais um tema da série O Assunto É.
Você ouviu pela Novo Tempo. O assunto é